Muito bem tornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, um canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Hoje, dia 26, não perca o calendário, dia 26 de janeiro de 2026. Amanhã, atenção para as máquinas, amanhã à noite eu solto um vídeo para você que for inscrito concorrer àquele belíssimo cachecol da Juventus, com todos os distintivos, com todos os emblemas da nossa amada Vecchia Senhora. Cachecol que eu tenho mostrado aí nos vídeos precedentes. Quer concorrer? Então deixa o sino ativado. Eu não trouxe o sino aqui, eu estou numa externa, mas ó, fez o barulho do sino. E se você for inscrito a partir de amanhã, lembrando que haverá um sorteio todo o final do mês até o final do segundo turno, né? E para isso basta apenas ser inscrito. Portanto, amanhã eu solto um vídeo, fique de olho, porque os 20 primeiros que comentarem no vídeo de amanhã vão concorrer ao cachecol, tá bom? Hoje, dia 26, o dia depois da vitória contra o Napoli de 3-0. Eu tenho algumas coisas importantes a dizer sobre esse jogo, sobre a repercussão entre os napolitanos, que estão desmerecendo a nossa vitória. A gente tem que dar o direito de resposta. Muito obrigado a todos vocês que comentam aqui no canal. É muito importante para o Finestra esse tipo de coisa, porque algum juventino por aí, assim como você descobriu o canal, também vai ficar feliz em descobrir o Finestra Bianconera. Bom, vocês já perceberam que eu estou num ambiente diferente, eu estou num ambiente fora do nosso estúdio padrão. Eu não estou na velha bota, né, como o ano passado, mas eu estou aqui no coração de São Paulo, no Círculo Italiano, né, aonde assistimos aqui final da Champions em 2015, 2017, e aonde o fã-clube sempre se reuniu para ver jogos da Juventus. Mas eu peço a vocês aí, vocês viram na capa que eu coloquei o Jonathan David com um café, aquela comemoração de ontem, né? Eu não sei se foi proposital, né? Tá rodando um vídeo aí nas redes sociais com a musiquinha do Belo Café. Ai, que belo café, né? Que é uma música napolitana dos anos 50, anos 60. Não sei se os jogadores fizeram de propósito, mas eu peço 30 segundos da sua atenção. O vídeo é interessante, porque o Finestra Bianconera é cultura. Então, o café, você que admira o Belo Café, você sabia, você inscrito, que o café antigamente não era uma bebida de bar. O café era um remédio. Era um remédio e você só encontrava nas farmácias, aquelas farmácias que começam com PH. Vocês sabiam disso? Que em toda a Europa o café era um remédio. Não era uma bebida pós-almoço, o tradicional cafezinho, não. Era apenas um remédio. Isso você não sabia. Pois é, e seja com açúcar ou sem açúcar, foi no ano de 1645, atenção, 1645, que em Veneza, abro e fecho parênteses, um abraço ao Marco De Biasi, presidente do fã-clube, ele é veneziano, grande gondoleiro, ele e o nosso Manuel Brusó, que também é ex-gondoleiro, abraço a vocês, fecha parênteses, mas no ano de 1645, na cidade de Veneza, foi onde o café foi pela primeira vez comercializado num bar. Tá aí, ó. Tenho certeza que vocês não sabiam disso. Que isso na Europa, né, e no mundo, a primeira vez que o café foi servido num bar foi no ano de 1645 em Veneza. Então, de repente, aqui fica uma dica, você que quer paquerar ou chavecar aquela menina, aquela mulher que adora café. Tem muita mulher que fala assim, nossa, eu sou apaixonada por vinho e por café. Já joga essa conversa aqui no Finestra, que você vai ganhar, menina. É a dica do Finestra Bianconera. Bom, sem mais delongas, como vocês estão vendo, o bom humor do Mário continua a semana. Hoje é uma segunda-feira, pelo menos para mim, com cara de sexta-feira. Com cara de sexta-feira, depois da vitória de ontem. E os napolitanos estão desmerecendo a nossa grande vitória. Alguns dizendo que o time deles jogaram com muitos desfalques. É verdade.
jogaram realmente com vários desfalques. Mas eu acho que a memória é um pouco curta ali no pessoal da Terra do Vesúvio. Por quê? Porque quando nós tomamos de 5 deles, e era o Spalletti o técnico deles, nós também fomos lá totalmente desfalcados. Nós fomos lá banguelos, desnutridos. Inclusive o Vlahovic não jogou. Mas lá eles não falaram, ó, ganhamos da Juventus, mas eles jogaram sem meio time. Eles não falaram isso. Eles soltaram fogos de artifício. Pois é, patético. E agora tentam desmerecer. O Varriale, que é uma figura folclórica do jornalismo napolitano, dizendo que teve 2 pênaltis no primeiro gol. O primeiro gol da Juventus, que houve falta do Thuram e no jogador do Napoli, e que teve um outro lance ali, 2 pênaltis não marcados, e que a gente é ladrão, né? Teve youtuber na Itália que colocou, essa é a melhor de todas, que colocou assim: ladrões como sempre, vírgula, ragazzi, sem desculpa, tá? Fizemos nojo no jogo de hoje. Quer dizer, depois faz jus ao símbolo do asno, né? Como que você diz que foi roubado e depois fala que não tem desculpa na mesma frase, que o time deles deu nojo? Não é à toa que eles adotaram o asno como símbolo. Eu paro por aqui, mas a gente tem que responder com educação àqueles que desmerecem a grande vitória da Juventus. E o Locatelli, como muita gente colocou aqui, lembrando que a crítica que eu fiz ao Locatelli é porque eu não vejo ele como um líder. A gente não tem um líder ainda. O Locatelli jogou o fino da bola, vem jogando bem. E tem um comentarista aí de uma emissora brasiliana dizer que o Locatelli deu passe sem querer. Eu joguei futebol, não foi sem querer. Ele quis jogar a bola na área, ele quis jogar a bola pro David. Ele faz de propósito o golpe de taco, que é um golpe de calcanhar, que ele levanta aqui, ó. Aquilo lá não é intencional, né? Foi uma grande jogada do Locatelli. Agora, se fosse o Cristiano Ronaldo, iam dizer, Ronaldo, não estou comparando o Locatelli com o Ronaldo, hein? Só estou dizendo que se fosse o Ronaldo, ninguém ia falar que tinha sido sem querer. Deu para entender? Dito tudo isso, vou falar um pouco sobre o En-Nesyri. Ontem o Chiellini deu uma declaração, depois eu tomo meu belo café, que não tem mais negociação pelo En-Nesyri. Graças a Deus que uma cabeça pensante, a do nosso glorioso Giorgio Chiellini, pegou as rédeas da situação e não vai ter mais esse cidadão para jogar na Juventus. Com todo respeito ao Sevilha, tá? Com todo respeito àqueles que não querem jogar na Juventus, nós sabemos que a nossa história está junto com os maiores clubes do mundo, com os maiores da Espanha, os maiores da Alemanha, os maiores da Inglaterra. Isso, a história fala por si. O Jonathan David, quando chegou na Juventus, o Thuram, quando chegou na Juventus, falaram que sonhavam em jogar na Juventus desde criança. O Thuram, a gente entende o motivo. O Davi, e aqui não estou entrando aqui no mérito esportivo, se ele tem qualidade técnica ou não, apesar de ter feito o gol ontem, o Davi queria jogar na Juventus, né? Veja a diferença daquela pessoa que tem apetite para jogar num clube como a Juventus e aquele que fala que quer tirar o domingo para pensar se vai aceitar jogar na Juventus. Ele que fique no Sevilha, né? E como ele tecnicamente parece ser muito fraco, eu não o conheço, mas pelos comentários de vocês, foi melhor assim. Acreditem, ninguém aqui vai lamentar a não contratação do En-Nesyri. Deixa como tá, no verão a gente reforça o time e vamos para cima. Estamos 1 ponto atrás, o Milan empatou com a Roma, estamos 1 ponto atrás dos dois, da Roma e do Napoli, mas gente, é 1 ponto só, tá? Tem muito campeonato, não é que nós estamos a 6, 7 pontos deles, é 1 ponto apenas deles e a gente tem um confronto direto ainda com a Roma, né? De qualquer forma, tem muita coisa para acontecer no campeonato. Bom, e eu vou encerrar o vídeo falando o seguinte, até comentei com um de vocês aí, que fez uma análise perfeita, que o time está crescendo coletivamente. Vou fazer um paralelo aqui, quem acompanha o canal vai lembrar, os mais antigos, né, os mais novos, procurem aí, quando a Itália disputava a repescagem, não, as eliminatórias para a Eurocopa de 2020, que foi em 21 por causa da pandemia, quando o Mancini era o treinador da Itália.
Aquele time, eu falava assim, nós não temos um camisa 9, embora o Immobile seja o 9, o Immobile, coitado, faz jus ao nome, é imóvel. A gente não tinha um 9-9 e o time jogava como esquadra. O time jogava conjunto, operário, todos tinham uma função importante. É verdade que você tinha um Donnarumma em grande fase e uma defesa muito estabilizada. Nós tínhamos um muro já de veteranos, o Chiellini, que se cuidou, que se recuperou para jogar aquela Eurocopa, e o Leonardo Bonucci. Os dois juntos se completavam e ali dava uma proteção maior ao Donnarumma, e a Itália foi o que foi naquela Eurocopa muito por conta desse muro e do Donnarumma, né? Mas, quando o time tinha a bola no pé, você via um trabalho coletivo. O Chiesa estava em grande fase, o Spinazzola estava em grande fase, né? E até o Insigne jogou bem aquela Eurocopa. O time jogava como esquadra. Eu falava isso na eliminatória. Esse time aqui, o Mancini está fazendo jogar como esquadra. Não tem um protagonista, todo mundo é protagonista. E esse futebol de conjunto pode levar esse time a chegar entre os 4 semifinalistas da Eurocopa. É isso que eu me limitei a dizer. Chegar entre os 4 da Eurocopa. O time surpreendeu. O time não só chegou entre os 4, como foi finalista e ganhou da Inglaterra, na casa da Inglaterra, numa competição que eles fizeram para eles vencerem. Todo mundo lembra. Ou seja, qual é o paralelo aqui? Eu estou reparando nos últimos jogos, mesmo quando a gente perdeu do Cagliari, atenção, não é o resultado que eu estou analisando, é o comportamento da equipe. Eu vejo uma Juventus crescendo em espírito de equipe, coisa que eu não vejo há muito tempo na Juventus, nem quando o Pirlo estava lá, que é um cara mais próximo aos jogadores. Espírito de equipe que me lembra o mesmo espírito daquele time do Mancini, quando o Spinazzola, por exemplo, machucou contra a Bélgica que tinha tirado o Brasil 2 anos antes da Copa da Rússia. O grupo todo abraçou o Spinazzola ficou lá, não voltou para a Itália, né? No ônibus eles cantavam Olê, olê, olá, Espina, Espina, né? Que é o Spinazzola. Eu vejo um espírito de equipe crescendo na Juventus e dentro de campo eu vejo essa harmonia entre os jogadores, tanto na parte de futebol como no extracampo, né? Desde as comemorações. Vocês viram ontem, quando o Kostic fez o gol? Vocês repararam que foi o terceiro gol, o jogo já estava decidido, 2-0. Foi o terceiro gol. Vocês viram como ele comemorou o gol? Ele comemorou o gol em 2 tempos. A segunda parte que ele vai comemorar o gol, vocês viram a expressão dele, nos olhos dele? Aí eu pergunto para vocês, não era um jogo de final, não valia campeonato, não foi o gol dele que deu a vitória para a Juventus, porque estava 2-0, não precisava do gol dele para ganhar, mas por que aquela raiva nos olhos dele? Aquilo chama-se fome, ou seja, o jogador que entra está com fome. Para ele, Kostic, foi uma vitória pessoal, porque ele tem sido reserva, entrar e fazer um gol. Mesmo o jogo já decidido, ele vibrou, ele valorizou o gol dele. Isso chama-se fome, e esse time está com fome. E esse time com fome me lembra, como fez um comentário aqui, acho que foi o Monte, da Juventus de 10 anos atrás. Quando tinha Pjanic, quando tinha Pogba, quando tinha Tevez, quando tinha Dybala, quando tinha Higuaín, quando tinha Barzagli. Por quê? Aquele time tinha fome. Lógico que, tecnicamente, a diferença é enorme dos dois times, mas a fome, essa pode se igualar. E é o que eu percebi ontem nos olhos do glorioso Kostic. Portanto, meus amigos, esse espírito de equipe que eu começo a ver nascer no time é mérito do senhor Luciano Spalletti. Simples assim. Acho até que ele foi contratado também por isso, para resolver o vestiário. Não que o time fosse rachado, não tivesse união entre os jogadores, mas não havia aquela confiança de um com o outro. Ou vocês acham que o Locatelli ia sair dando calcanhar assim a torto e direito, né? Ou vocês acham que quando o Davi faz um gol, depois de ser tão criticado pelo erro dele, pela cavadinha, foi o time inteiro comemorar com ele contra o Verona, que chifiou 5? Não, contra quem foi?
Sassuolo. E aí até o Spalletti entrou em campo para comemorar com ele. Termino dizendo, como um canal, além de cultura, é um canal que além de um canal, nossa, chegou a comida aqui, hein? Além de ser um canal da Juventus e de cultura, é de bom humor. Claro que o McKennie está jogando bem, óbvio, mérito do Spalletti, mas vocês viram a namorada dele? Vocês viram como ele está namorando? Que ela fique com ele 10 anos, que ele vai jogar muita bola. É simples assim, né? Viva a namorada do McKennie, e é por isso que ele está comendo a bola, né? Para eu elogiar ele, enfim. É isso, like no Finestra Bianconera, nos vemos, ragazzi. Não ligue para os napolitanos, ligue para o Finestra. E amanhã à noite tem um vídeo para eu falar do sorteio. Sorteio esse que será feito na sexta-feira dessa semana, dia 30. Anota aí, sexta-feira, dia 30, às 10 da noite, o sorteio do cachecol. E amanhã a gente vai falar o que você tem que fazer para concorrer ao sorteio. E depois de amanhã tem Monaco e Juventus pela Champions League. Quem diria, né? A gente chegar na partida derradeira da Champions e já estarmos pelo menos classificados para o playoff. Quem diria? É isso aí. É o spallettismo? Não sei. Eu sei que o mais importante é que estamos voltando a sorrir. Agora sim, like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, ótima segunda, ótima semana a todos vocês. E o Mário vai beber o café, porque eu também sou filho de Deus. Ah, que belo café. Tchau, ragazzi.